Queridos amigos da Casa das Palmeiras, é uma grande alegria, agradeço imensamente o convite e cumprimento a pessoa de Vera Macedo, e a todos os membros da Casa das Palmeiras, essa grande herança que foi da doutora Anísia da Silveira, tão importante, tão luminosa, diante dos múltiplos desafios em que hoje nos vemos mais uma vez implicados, não só na perspectiva de uma saúde mental que avance em pressupostos sempre menos químicos, ou pelo menos não fundamentalmente químicos, para não dizer de uma perspectiva química fundamentalista na psiquiatria, mas que, recusando aquilo que a doutora Anísia chamava de camisa de força química, que consigamos, ao menos, restabelecer o equilíbrio de propostas humanistas mais intensas, de um cuidado mais profundo, a partir da delicadeza, do psiquismo. Naturalmente, a química entrando em casos específicos, predeterminados e com um tempo de atuação, e não ao contrário, como temos visto recentemente, de forma bastante complexa, com a clara apologia do eletrochoque, de forma inicial, inclusive, como alfa e ômega de um processo que a própria doutora Anísia desmontou de forma brilhante, difícil e dramática, quando ela se tornou a famosa psiquiatra rebelde, quando ordenaram, capítulo inesquecível da sua própria biografia, que coincide com a trajetória da psiquiatria no Brasil, quando ordenaram que ela, a doutora Anísia, apertasse o botão. Ela disse, não aperta o botão do eletrochoque. Então, precisamos estar sempre muito vigilantes, e é por isso que a Casa das Palmeiras teve, antecipadamente, antes da letra, com grande anterioridade, a todo um movimento que depois se instaurou da famosa antipsiquiatria, Zas, Goffman, Basaglia. A doutora Anísia já se antecipou, e, segundo acredito, de uma forma ainda mais complexa, refinada e desafiadora. Bem, isso continua sendo eu mesmo, apesar dos cabelos que eu fui obrigado a tirar de mim em virtude da pandemia e não ter condições de ir ao barbeiro, mas ainda continuo sendo Marco. Substância e acidente é uma lição medieval e a substância permanece, os acidentes, no caso são os cabelos, provisoriamente se afastam. Mas, enfim, por isso mesmo, espero que isso não corra na internet, porque ainda não me vejo nessa condição de monge budista, por assim dizer. Eu falei diversas vezes sobre a doutora Anísia, e fica difícil encontrar, à medida que o tempo passa, naturalmente, situações elas vão se tornando mais pessoais, mais subjetivas. Então, eu decidi, para não cair num extremo subjetivismo, de fazer a leitura de um capítulo de um livro chamado Saudades do Paraíso. Esse livro foi publicado no ano de 1996 e encontrou, pela Lacerda Editores, encontrou uma segunda edição eletrônica, em e-book, onde eu procurei modificar algumas coisas, porque esses textos eles pertencem à década de 30, a minha década pessoal de 30 anos, início dos 30. E, naturalmente, a gente muda muito, mas não quis desfigurar sobremaneira o texto, porque, de algum modo, também aí substância acidente, cabeça e cabelo. Mas, claro, busquei nessa segunda edição recompor uma ou outra coisa mínima, na verdade é quase máxima, de estilo, mas não refazendo. E a doutora Anísia eu a conheci na casa dos 20. Eu vou tentar fazer dos meus 20 anos. Eu tinha, na verdade, 23, 24 anos. Elvia Bezerra, que é uma excelente escritora, foi grande amiga da doutora Anísia, escreveu no Instituto Moreira Salles um artigo muito bonito dessa amizade, dessa aproximação com a doutora Anísia. E que nela, de fato, eu encontrei grandes esperanças de viagens, portas que se abriam para compreender essa forma tão desafiadora
para mim, naquela época, e ainda hoje, sempre, do psiquismo e da própria poética desse psiquismo. Mas vamos lá, o capítulo de Saudades do Paraíso se chama O Fio de Ariadne. Aliás, no livro de cartas que eu reuni, enviadas pela doutora Anise Vera Macedo, está lá a sua presença também, né? Porque a doutora Anise tinha ido no lançamento de Saudades do Paraíso. Bom, o capítulo se chama O Fio de Ariadne e traz uma epígrafe do poeta russo Mikhail Lermontov, que diz: meu paraíso, meu inferno em teus olhos. Antes o capítulo anterior falava de um amigo meu, Padre Paulo D'Allolio, que faleceu recentemente, ou nos últimos 5 anos, no deserto da Síria, grande jesuíta, querido amigo. Então, por isso eu faço uma remissão ao deserto. Vamos lá, vamos começar. Antes mesmo de conhecer o deserto, eu já visitara outro, ainda mais inóspito e desolador, o deserto da loucura. Um psicanalista me convidara para visitar certo hospital psiquiátrico. A ideia pareceu-me magnífica e, atraído pela curiosidade implacável que me rege, não recusei. Foi em 1986, quando a loucura era vista com olhos de nojo e desaceitação, mais do que em nossos dias, quando, apesar das graves mazelas que atingem e perseguem os loucos, o debate começa a ter, pelo menos o debate, o sinal das coisas necessárias. Visitar o manicômio era uma atitude literária, como quem buscasse compreender melhor os romances de Cornélio Pena e de Onélio Machado. O hospital mostrava-se pavoroso e as condições eram de grave desolação. Aquele era mais um presídio do que um hospital. Jamais hei de esquecer os doentes catatônicos, imobilizados horas a fio, como estátuas obstinadas que guardavam um estranho segredo, varadas pelo sol vespertino e marcadas por uma beleza rara e contundente. Imagens emolduradas em seus longos corredores que afundavam para dentro de si mesmos. Uma espiral impressionadora. Um silêncio terrível brotava daquelas paredes, um silêncio brutal, um silêncio branco. O médico que me acompanhava, muito sorridente e solícito, conduziu-me ao setor feminino. Abriu as grades que degradavam a humana condição e instou para que eu entrasse. Num gesto subreptício, trancou-me com aquelas condenadas cujo crime teria sido apenas o de terem caído, menos provisoriamente do que eu, nas mãos daquele psiquiatra. Todas viviam na miséria mais hedionda e na santidade mais arrevezada. 30 numa jaula para 10. A desumanidade imperava naquela masmorra. Já não ocupávamos o espaço, mas era o espaço que nos ocupava. O nome esquecido, a identidade quebrada. Mais acachapante do que a Casa dos Mortos, de Dostoiévski. Mais duro do que o cenário dos vivos, na Barreto. Mais contundente do que o alienista, revelava-se aquele tenebroso Hades. Era o triunfo da morte sobre a literatura. Rostos desfigurados, dentes precários, corpos descobertos, gritavam e avançavam em minha direção. Eram corpos, abandonados e naufragados, deformados e estropiados. Uma triste multidão de seios e vaginas, evocando a universal decomposição da carne. Uma furiosa vontade sexual esmagava aqueles corpos baldios, não desejados. Por toda parte, o cheiro insuportável de urina e fezes, água sanitária e regras. Um banquete de abutres. No hospital ficou-me o cheiro que me acompanhou durante anos e suspeito que ainda me acompanha, misturado ao de outros manicômios, do Pedro II, de Gorizia e Maggiano, onde atuaram, respectivamente, Franco Basaglia e Mario Tobino. Quando o médico decidiu por fim à torpe reinação, uma das loucas me oferece, ao cabo de meia hora de inferno, o desenho de uma rosa. Volta-se ao doutor para lhe dizer que deveríamos sair juntos, ela e eu. O rosto emaciado
as mãos firmes. Uma dignidade que superava os andrajos que lhe cobriam o corpo esquecido. Tinha os olhos claros, eram azuis, mas sem brilho. Astros apagados, exorbitados talvez, mas trespassados por uma beleza incomum. Imaginava um noivo. Mais tarde compreendi que a rosa significava mandala, a ação das forças de autocura, e que, portanto, aquela mulher era uma injusta prisioneira do médico que me aprisionara. Teresa morreu alguns anos depois, sem completar os 30. O céu que seus olhos prometiam, o noivo tão esperado, as bodas que não se consumaram. Teresa. Chegando em casa, aquelas imagens me torturavam para organizar o mistifório de tantos sentimentos. Procurei compreender os sinais da loucura, ignorando que começavam a abrir, de par em par, uma porta que me conduziria a um anjo. Nas bibliotecas, a loucura parecia pertencer apenas à medicina, como se fora uma exclusividade para iniciados. Aturdia-me a distância dos tratados, um mundo esotérico, diante do qual redobrava minhas forças para bem compreender o que lia. Ao cabo dessas leituras, cujos autores eram Kraepelin, Bloyer e Reuchlin, perduravam o espanto e a indignação. Era pouco. A abordagem da obra de Freud tornou-se, a partir de então, para mim, mais metódica, bem como a dimensão da filosofia e da história, como Jaspers, Canguilhem, Basaglia e Foucault. O salto qualitativo parecia inegável. As razões de ordem social e humana não se chocavam com as de ordem puramente somática. Mas como chegar ao drama de Teresa? Ao rosto de Teresa? Conhecia classificações e quadros técnicos, mas que deixavam escapar o sentido das coisas humanas a que meus olhos assistiram naquele manicômio. Voltava-me, na mesma época, para os poemas de Hölderlin e de Trakl, que eu mesmo começava a traduzir. Não compreendia a loucura do primeiro e o suicídio do segundo, como se fosse possível compreender a morte e a loucura. E mais, parecia uma ofensa explicar a vida de Hölderlin e Trakl a partir daquelas definições orgânicas deploráveis que a psiquiatria ultra-ortodoxa oferecia então, dissociando-as de sua indissociável pluralidade, como se nada fosse, como se a psiquiatria, e por que não a psicanálise, invejasse os heróis. Era o que eu pensava outrora, de certo modo. Como explicar a beleza superior das quimeras de Nerval ou o sublime de Zaratustra de Nietzsche? Eu me referia justamente a uma espécie de sequestro que explicava a grandiosidade da poesia desses poetas e de outros muitos a partir de um plus que a loucura poderia oferecer. Mas nós sabemos que, do ponto de vista demográfico, quantitativo, isso é insuficiente, além do fato de que explicar uma obra de arte a partir de um campo da etiologia, de um campo nosográfico, ou seja, explicar a literatura pela doença, era sequestrar a especificidade do campo literário. Nisso eu ainda acredito. O livro Divisor de Águas, o livro fundamental, a obra que balançou a minha busca, este livro ocupava incidentalmente a prateleira de economia e eram imagens do inconsciente. Fiquei comovido até a medula. Deixara os tratados inumanos e passava ao calor das coisas. O livro conseguia arrostar a riqueza da vida. Os desenhos de Adelina de Fernando Diniz, que visitei algumas vezes no Pedro II, de Emílio e Otávio, estavam todos ali. Mas quem me intrigava mesmo era a autora do Imagens, Nise da Silveira, amiga de Jung e de Marie-Louise von Franz. Já conhecia uma parte de sua história, prisioneira durante quase ano e meio da ditadura Vargas, conhecera Graciliano Ramos e quem se tornara amiga, como podemos ler em Memórias do Cárcere. Para sobreviver, imagino, Nise da Silveira falando como Quixote, abre aspas, fica rezando em algum lugar enquanto empreendo este combate desigual e perigoso, fecha aspas. Preparou diversas exposições, a doutora Nise, com o trabalho dos internos, das quase de Fernando Diniz, vivendo desde 1949 no Pedro II, atual Nise da Silveira. Um ser exemplar, Fernando. Fernando foi recuperando lentamente a expressão, através das imagens que nasciam de sua memória essencial, habitando-as. Tudo isso partiu do ateliê de pintura, aberto no hospital em que Fernando se encontrava. Iniciava-se, então, uma brilhante reviravolta
no tratamento da loucura como jamais se viu em nosso país. A doutora Nise questionava a fundo a prática psiquiátrica muito antes que Cooper, Szasz, Goffman e Basaglia encetassem suas críticas ao manicômio, quando ainda predominavam os resquícios do eugenismo no Brasil. A doutora Nise compreendeu as razões que engendraram o hospital, partindo de uma leitura, inclusive de Marx, aprofundada mais adiante com Foucault. O importante, contudo, foi que a doutora Nise não parou na sociologia. Compreender Fernando exigia bem mais, por exemplo. Tornava-se necessário atrever-se ao dentro, tentar o contato, descartar a mediação. Solitariamente, Nise da Silveira abria um horizonte notável. Não conheço, realmente não conheço, outro livro de psiquiatria tão admirável quanto Imagens Inconscientes. Tão admirável que ele transborda, já não é mais psiquiatria, é um livro que abraça múltiplos gêneros. Livro que, ao invés do caso clínico, opta pela biografia, deixa o prontuário e recorre ao diálogo possível, a famosa, abre aspas, emoção de lidar, fecha aspas. Para Nise da Silveira, quando se destramam as raízes do ser na selva escura da psique, quando a consciência submerge em noite densa e não estrelada, quando tudo parece perdido, perdura o fio sutil da unidade. E o labirinto da loucura, com as suas paredes espessas e opacas, tem sido o principal desafio da doutora Nise, pronta para surpreender nos desenhos de Adelina, no rosto de Fernando, especialmente no olhar de Teresa que visitei, a saída, o caminho de volta, a redenção. Ao conhecer Milton Freire, saudoso Milton Freire, a quem presto a mais afetuosa homenagem, singela também, Milton realizou um trabalho tão importante no campo da defesa dos desvalidos, numa perspectiva tão bela, em que Milton defendia com ênfase superior, com uma legitimidade de quem viveu uma década praticamente num hospital psiquiátrico e que conseguiu voltar através do seu próprio mito, descendo e tornando a subir, como ele mesmo nos diz. Milton, faço um parênteses aqui, devido à morte bastante recente dele, Milton foi uma figura essencial, porque para mim foi uma ponte de ligação, como vou ler e falta pouco para terminar, em relação ao conhecimento da própria doutora Nise. Ele foi o traço de união, extremamente generoso e muito querido. Com Milton, nós escrevemos um livro que deverá, se Deus quiser, ser reeditado no próximo ano, de 2021, depois da pandemia, também Oxalá, haja-se depois e haverá. É um livro que se chama Artaud, a Nostalgia do Mais. Nesse livro também escrevia um saudoso, muito querido, um dos maiores atores, indubitavelmente, do teatro brasileiro, que foi Rubens Correia. Nesse livro, Rubens Correia falava do que significava o laboratório e todo o trabalho para chegar a Artaud, Antonin Artaud. Esse era o mote que reunia a todos os escritores nesse livro. Milton Freire tratava do que era ter vivido como Artaud, melhor do que ninguém, essa parte central de dentro desse self dividido, para usar uma expressão de Lenin. Milton contava da sua forma o que era o hospital. Eu escrevi alguma coisa e a doutora Nise escreveu um texto que é considerado um dos grandes textos, talvez um dos textos mais importantes na definição que a doutora Nise oferecia na leitura de Artaud, em sua famosa viagem ao México, entre os Tarahumaras, em 1936. E lá, a doutora Nise, não só a partir dessa viagem de Artaud, sobre a qual ela tratou, mas também a partir daquela perspectiva mais ampla, definida por Artaud, abre aspas, do ser em inumeráveis estados cada vez mais perigosos, fecha aspas. A doutora Nise entendeu a loucura como estado de ser. Isso deu uma abertura muito grande, porque abriu espaços de reflexão que desontologizavam a loucura, ou seja, que traziam a loucura
para um caminho de maior proximidade da humana condição, e com diversos núcleos. Eu pensaria, num certo sentido, um outro capítulo em Melanie Klein, não é? Dizendo desses núcleos todos que mais ou menos se equilibram em nosso psiquismo, inclusive pedaços de loucura, etc. Mas, na verdade, eu queria ainda continuar com Milton Freire, e foi não só responsável pelo grande presente que a vida me deu, foi o encontro não merecido da minha parte com a doutora Anísia da Silveira, de uma amizade também que eu não mereci, ou de algum modo tenha merecido sem saber que merecesse, porque a vida é injusta, como eu costumo brincar e dizer. E Milton também encontrou as forças de autocura a partir da relação com a doutora Anísia. A gratidão dele pela doutora foi sempre muito grande. Milton, pela primeira vez, ele decidiu assinar com o próprio nome. Naquele momento era difícil que, entre aspas, um louco, usando um carinho social irresponsável e pasteurizante, né, e estigmático, né? Era muito difícil que um louco assinasse seu próprio texto. Isso nós discutimos muitas vezes com Milton. Milton quis, fazia questão de assinar, e aí também nasceu o outro Milton. Milton que reuniu forças de estima, maiores de autoestima, de segurança, e foi fazer a defesa no Congresso Nacional e em outros países, como no Congresso na Holanda, em outras partes do país também, defendendo uma perspectiva de respeito à condição daqueles que, com o ser dividido, com o self dividido, tinham todos os direitos, que a razão química e estritamente fechada, encarceramento, não era o melhor caminho. Enfim, eu quis fazer uma homenagem também ao meu queridíssimo, saudoso amigo Milton Freire, do qual eu tenho uma grande dívida, um grande carinho, afeto e saudade. Voltemos ao texto que já está terminando, não se assustem. Ao conhecer Milton Freire, colaborador de Anísia da Silveira, pedi que levasse à doutora o meu pedido de casamento, após enviar-lhe um artigo e um livro que eu mesmo lhe havia dedicado. Eu não conhecia a doutora Anísia, era uma butada, era uma forma de aproximação. A resposta não se fez esperar. Ela achava o casamento prematuro, a doutora Anísia. Aceitava considerar apenas a hipótese do noivado. E começamos por um caminho lúdico, que era também uma das marcas fundamentais da doutora Anísia. Portanto, o encontro foi em julho de 1987. Uma outra coisa que eu não escrevi aqui é que o encontro com a doutora Anísia também aconteceu num dia muito híbrido, como se costuma dizer hoje, muito ambíguo ou muito atravessado por emoções fortes e contrastantes. Porque nesse mesmo dia, eu ia marcar o encontro com a doutora Anísia, nesse agosto de 1987, era o dia em que falecia Maria Julieta Drummond de Andrade, filha de Carlos Drummond de Andrade. Eu conheci tanto Maria Julieta quanto Drummond, uma pequenina troca de cartas, muito pequena, e eu fui ao cemitério. E me lembro, nesse mesmo dia, da figura de Drummond, parecia uma estátua de pedra. A dor lhe emprestara um caráter lítico, né? Drummond virou uma pedra. Me lembro que Maria Julieta foi enterrada em espaços mais elevados do cemitério, São João Batista, e Drummond assim, parecia completamente fora, uma estátua de sal. E, de fato, ele morreria 15 anos depois, a relação dele era muito intensa com Maria Julieta. E aquele dia foi muito tocante, muito difícil para mim. E logo depois saio e vou me encontrar com a doutora Anísia. Já assim, doutor Mário, que eu jamais conheci, doutor Mário também, além de o respeitar, além de seguir muito do seu pensamento do grande sanitarista do Dr. Mário, mas o Dr. Mário, para mim, era aquela imagem que eu me lembro na sala da doutora Anísia, em preto e branco, com uma gravata, sem terno, magro, uma bela figura, realmente. E a doutora Anísia já não estava mais de pé, mas na cadeira de rodas. Mas, enfim, já não esqueço o nosso encontro. Era uma senhora delicadíssima, de uma fragilidade aparente, ou melhor, de uma fragilidade apenas física, porque dentro dela havia uma vontade férrea, um ímpeto vulcânico e uma coragem obstinada. E seus olhos diziam tudo. Seus olhos e suas mãos diziam tudo. Como que de seus olhos e de suas mãos pudéssemos intuir um segredo, uma força em desvão,
como se neles demorasse apenas a vontade em letra maiúscula. O abraço foi longo e silencioso. Meu coração eram batistacas e minha timidez começava a ser demolida, se não totalmente em parte. A força de sua exclusividade apoderava-se de mim. Uma frase de Martin Buber, que está no Eu Tu. A força de sua exclusividade, a da doutora Nise, apoderava-se de mim. Um velho de 23 anos e uma jovem de 84 preparando a cerimônia do chá. Tardes ensolaradas, abismos, tardes que me habitam, sóis que me incendeiam, profundezas que me comovem. Como traduzir o alto sentimento de amizade que nasceu entre nós com a força de um raio? Como abordar cartesianamente aqueles dias inabordáveis que tanto me impressionaram? Como explicar o poder das afinidades eletivas? Como representar o rosto do anjo? Omnia vincit amor, ou vincit amor, ou seja, o amor tudo vence. O encontro com Nise da Silveira foi um acontecimento que me levou a meditar os obscuros caminhos interiores, aqueles que levam ao secreto manancial das criaturas, além da superfície do rumor das coisas, aos claustros e aos jardins cultivados, aos confins meridianos do horizonte, ao chão inacessível da noite, e que determinam, afinal, as leis imponderáveis que regem o humano. Estou disponível e provavelmente com mais cabelos quando falar com vocês diretamente para qualquer diálogo. Peço desculpas se não conseguir. De fato, a gente fica sempre muito aquém de dizer as nossas emoções, as nossas perspectivas, e um encontro que me transformou profundamente. A doutora Nise da Silveira hoje permanece como aquele grupo seleto que, não sendo imenso, não é pequeno, mas é bastante consistente, dos manes tutelares, dos luminosos fantasmas que orientam e regem uma parte essencial de nossa vida, porque esses fantasmas vivos, mais vivos talvez que os próprios vivos, eles são parte de nossa trajetória. Eles nos buscaram à medida que nós os buscamos. A busca, ela está pré-determinada. Não há um destino, mas uma vocação, uma companhia de reverberações que se alimentam de uma grande sinergia de potências profundas. A doutora Nise está nessa parte de minha vida. E agradeço a todos a atenção. Me desculpo novamente se ultrapassei os limites, quaisquer que sejam eles, mas foi uma fala de coração. Muito obrigado.